Vamos nos colocar de pé e ler aonde foi anunciado. Êxodo capítulo 4. Vocês que estão com as suas Bíblias na mão, ou com o celular, que agora tem a Bíblia também, né? Êxodo capítulo 4, a partir do verso 2. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Amado Pai Celestial, acrescente bênçãos à leitura de tua palavra. E Pai, envia as bênçãos celestiais da tua mensagem, como ela foi pregada pelo teu profeta. Toma controle sobre cada espírito neste lugar e que mais uma vez possamos sair daqui abençoados, fortalecidos e curados pelo poder da tua palavra. É o que nós humildemente te pedimos, no teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Moisés teve que passar por um processo antes de poder receber o poder de Deus. Cada um de nós tem que passar por um processo antes de ser abençoado. Deus não confia as suas bênçãos em quem não é provado. Guarda isso. Deus não confia as suas bênçãos em quem não é provado. Para que você possa ter as bênçãos de Deus, você primeiro vai passar pelas provações de Deus. Deus vai te provar, Deus vai te testar, como diz o irmão Brana. Você vai passar pelo teste de Deus e aí sim você verá a glória de Deus. Deus não dá a sua glória a qualquer um. Deus apenas dá a sua glória àqueles que são obedientes e fiéis à sua palavra. E Moisés, desde pequenino, sabia já sobre o seu propósito de vida. Ele já sabia que ele seria o libertador, porque a sua mãe, ela já criou ele desde pequeno. Vocês lembram da história? O seu pai teve uma inspiração, ele teve aquela inspiração de fazer, ele estava orando lá no quarto superior, e aí veio aquela inspiração: como nós vamos livrar o nosso filho da mão do exército de Faraó? E desceu sobre ele aquela unção, aquela inspiração. Faz então um barquinho e coloca lá, faz de junco, coloca ele e manda para o mar, e manda no rio. Que contradição, né? Já pensou? Ele chegando lá: mamãe, esposa, tem uma solução para o nosso problema, tem uma solução para o nosso caso, já sei como nós vamos salvar o nosso bebê. Eu vou fazer um barquinho, colocar ele dentro e colocar no rio. Vamos salvar o bebê. Que contradição. Salvar o bebê? Colocando num barquinho, colocando num rio cheio de jacaré. É isso que você quer fazer? Essa é a inspiração de Deus? Irmãos, às vezes a inspiração de Deus, às vezes não, todas as vezes a verdadeira inspiração de Deus vai contrário ao nosso pensamento, vai contrário à nossa razão, porque Deus, Ele é poderoso para fazer com poucos recursos grandes coisas. Ele só precisava de um barquinho, de um bebê colocado nesse barquinho para libertar o povo. E ele vai lá, coloca no barquinho, manda. Tão contraditório. Mas que mulher obediente, né? Que lição que nós podemos tirar também. Que obediência! Se fosse outra: não vai pegar meu filho não. Misericórdia, vai embora, pega suas roupas e sai de casa. Mas ela sabia o marido que ela tinha. Ela sabia o marido de oração que ela tinha. Então ela confiava na direção dele no lar, porque sabia que aquilo veio através de oração, aquilo veio através de fé,
Não veio através de uma emoção, não era um emocionado, não. Qualquer negocinho que vinha, corre atrás, qualquer oportunidade, corre atrás e vai pela emoção. Não, era de oração, esperava a direção de Deus para poder agir. E aí vocês sabem a história, colocou, e lá na frente a filha de Faraó achou a princesa. Logo a sua irmãzinha Miriam chegou em casa gritando, correndo, e a mamãe e o papai perguntando: o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? E o profeta, na mensagem ensinando sobre Moisés, ele disse que ela chegou, Miriam chegou e foi comer. Falou: estou com fome. E eles: mas o que aconteceu? O que aconteceu? Para onde foi o barquinho? E ela continuou comendo: calma, eu estou com fome. E aí ela depois contou: mamãe, você tem que se apresentar, porque você será a ama de leite do nosso pequeno irmão. Amém? Deus faz grandes coisas. Deus não precisa de grandes recursos para fazer grandes coisas. Amém? E o profeta, nesta mensagem, o que é isso em tua mão? A partir do parágrafo 57, ele diz assim: um dia posso imaginar, vendo agora esse homem idoso, então com 80 anos, e ele teve 2 filhos que lhe nasceram lá, e lá vem ele agora pastoreando as ovelhas, apenas um pastor de ovelha, um homem que saiu da vontade de Deus, e assassinou um homem, e lá agora como pastor de ovelhas. Então aquele menininho que eu falei no início, cresceu, estudou, ganhou uma lança na sua mão, venceu exércitos, venceu muita coisa, e ele sabia que ele seria o libertador. Só que Deus tem um meio de fazer as coisas. Mesmo sabendo que era ele, tendo consciência que era ele foi pelo meio dele. Foi lá, matou um egípcio. Moisés, pelo meio dele, matou um homem e ainda teve que fugir. Moisés, pelo meio de Deus, matou um exército inteiro e não teve que fugir para lugar nenhum. Viram a diferença? E ele estava capacitado, ele se achava capacitado, se achava treinado, se achava experiente, achava que já tinha todas as ferramentas. Mas Deus me abençoou. Deus guardou minha vida no barquinho, Deus pôs minha mãe para cuidar de mim, Deus me treinou nesse palácio maravilhoso, Deus fez um monte de coisa por mim. Então agora chegou a minha vez de libertar, eu já estou capacitado. Foi Deus? Não era o meio de Deus. Cuidado, você tem que agir nos meios de Deus e da forma de Deus, não é da sua forma. Às vezes Deus te abençoa com recursos, Deus te abençoa em várias partes da sua vida, e você passa a achar que é assim que Deus está te abençoando, que essa é a maneira de Deus de tratar e conduzir você. Às vezes não é. Não foi com Moisés. Não era a sabedoria de Moisés que Deus precisava, não era a força de Moisés, não era a estratégia de Moisés, não era. E ele teve que ir para o deserto e deixar tudo isso. Ele saiu da vontade de Deus e assassinou um homem, e lá agora como um pastor de ovelhas. 58. Mas se Deus pré-ordenou qualquer coisa, é tão certo que acontecerá quanto Deus está no céu, então vai acontecer de qualquer maneira. Pré-ordenar significa antecipar, dar uma ordem antes. Se Deus ordenou que seria Moisés que iria libertar o povo, não seria o jeito de Moisés. Com o jeito dele não ia dar certo, mas Deus tem uma forma de trazer os seus filhos de volta ao seu plano. Moisés indo para o deserto, era Deus moldando Moisés, tirando de Moisés sua inteligência, sua capacidade. Irmãos, às vezes nós somos cheios de nós mesmos. O que mais impede o homem de receber o evangelho, de receber a palavra, é porque ele não admite nele mesmo, ele não ter participação, ele não admite não participar.
Não, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou isso, eu faço aquilo, eu faço não sei o quê, esquece o eu, não tem nada a ver com você, tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus. Isso se trata de misericórdia, de graça, não é de você. Não se tratava de Moisés, da sabedoria de Moisés, do conhecimento de Moisés, da força de Moisés, de quantas nações Moisés conseguiu conquistar. Não era isso que Deus queria. Mas Deus tinha um propósito para ele. E mesmo ele indo contra, Deus falou, não, eu tenho uma maneira aqui, ó. Você entrou na minha vontade permissiva, não entrou? Mas eu tenho um jeito de trazer você para a minha vontade perfeita. Irmãos, não queira entrar na vontade permissiva. Às vezes Deus permite. E quando Deus permite, às vezes você se engana. Porque você é abençoado na vontade permissiva, sabia? Você sai pela vontade permissiva e aí você fala, estou bem. Eu estou contra a mensagem, estou contra a Bíblia. Contra assim, às vezes não está seguindo, não está correto com a Bíblia. Deixa eu até corrigir. Não estou correto com a Bíblia, não estou correto com a mensagem, mas estou sendo abençoado. Meu negócio só prospera. Eu estou com a saúde em dia. Cada vez abre mais porta para mim. Agora eu estou na bênção. Né? Como diz aí os de fora, né? Agora eu estou na bênção. Calma. Deus só está te dando corda. Lembra do velho ditado? Dá corda para a vaca, né? Vai dando corda. Que ela mesma se enforca. Quando não se enforca, se enrola, né, irmão? Na própria corda. Você vai lá buscar a vaca no pasto, está toda enrolada lá na própria corda. Então, cuidado. Na vontade permissiva, você pode estar sendo abençoado, mas vai ter uma hora que Deus puxa, e quando puxa, dói. Porque você sobe, você acha que você está bem. Por isso que muitas pessoas ficam no alto e no baixo. A hora está lá em cima, sendo abençoado, sendo ajudado, as portas se abrem, daqui a pouquinho... Aí passa mais um tempo aqui na lama, aí vai, daqui a pouquinho... De novo. É justamente por isso. Você entrou pela vontade permissiva. Busque a vontade perfeita de Deus, porque quando você entra na vontade perfeita de Deus, você pode ter pouquinho recurso, porque Deus não precisa de grandes recursos para fazer grandes coisas. Não precisa. Não precisa de nada que é seu, do seu orgulho, do seu dinheiro, da sua boa vontade, da sua disposição. Deus não precisa, porque Ele é Deus, Ele é dono da prata, do ouro. Se nós cremos no Deus vivo, nós cremos no poder do Deus vivo. Amém? Você crê no poder do Deus vivo? Amém. Mas se Deus pré-ordenou qualquer coisa, é tão certo que acontecerá. Quanto Deus está no céu, então vai acontecer de qualquer maneira. Se Deus disse que você ia ser um filho de Deus, irmão, você pode tentar não ser, que não vai ter jeito. Pode ir para o bar, pode beber, pode andar com coisa errada, Deus te recolhe, mas Deus te mata. Deus põe uma doença em você, te mata, põe na cama, fecha as portas, te recolhe antes. Às vezes é para você viver 90 anos, Deus te recolhe antes aí. Com 70 Deus já te recolhe, com 60 Ele te recolhe, mas Ele não te perde. Não adianta bater cabeça não. Ele vai te trazer aonde Ele quer. Paulo, duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Tem gente que não anda, não evolui na fé, e até mesmo no material, porque está resistindo a Deus, não se entrega. Parágrafo 62, mesma mensagem, que é isso na tua mão. E Moisés, certo dia lá, estava numa parte remota do deserto. Imagino que meio desanimado, caminhando, pensando no que havia acontecido no Egito e em todos os seus amigos. E aqui estava ele cansado, com outra raça de pessoas, pastoreando as ovelhas do sogro. Aconteceu de olhar lá e ver uma sarça em chamas, e achou estranho a sarça não se queimar. Assim Deus estava tentando atrair a atenção de Moisés. Às vezes Deus permite, irmãos, coisas estranhas acontecerem nas nossas vidas para chamar a sua atenção.
Você fala, mas estava tudo bem, estava tudo certo. De repente a coisa começa a atropelar. É Deus te chamando a atenção. Olha, não é você. Volta para minha casa, volta para o meu lar. Acerta a sua vida. Vamos alinhar com a palavra. Vamos fazer. Moisés estava desanimado, pensando, oh Deus, olha só, eu seria o libertador. Já pensou? A frustração. Vamos se colocar um pouquinho no lugar de Moisés? Só um pouquinho. 40 anos. Ele lembrando do palácio, das grandes festas, do poder, da influência que ele tinha, onde ele passava, as pessoas reverenciavam. Tinha um grande plano de libertar o povo de Deus. Que propósito! Miriam contava com ele, Arão contava com ele, papai, mamãe, todos contavam com ele. Agora ele era um fugitivo. Tinha fugido. Estava lá, barbudo, 40 anos depois, cuidando de ovelha. Pega a ovelha aqui. Antigamente era com lança, lutando contra a guerreira. Agora, volta ovelhinha. Pega uma ovelha, escorrega, cai, pega outra ovelha. Guarda no aprisco, dorme no aprisco com as ovelhas. Era Deus ensinando Moisés. Era Deus preparando Moisés. Deus, às vezes, você está passando por certas coisas, entenda que é Deus te preparando para coisas maiores. Mas enquanto você não tem essa revelação no coração, Deus vai continuar mantendo você lá, ó. Vai te manter no deserto, vai te manter afastado o tempo todo. Porque esta revelação tem que descer no seu coração. Deus prepara você para receber antes. Deus não dá a sua bênção para qualquer um, não. Amém? E ele estava lá meio desanimado, caminhando, pensativo. Aí Deus falou, agora ele está do jeitinho que eu quero. Agora ele está mansinho. As vestes deles não é mais veste de palácio. O falar dele não é mais aquele falar de palácio. As ambições dele não é mais conquistar nações. Ele está pronto agora. Aí Deus vai, aparece na sarça para ele, e o profeta diz no parágrafo 64, Moisés se virou para lá, e quando olhou para aquela sarça ardente, ele começou e disse, bem, subirei e verei o que é esta visão. Geralmente Deus se revela no fogo. Então ele se virou para ver, e Deus falou com ele da sarça e disse, Moisés, tira os sapatos, porque a terra em que tu estás é terra santa. Deus não pediu para ele, por favor, você pode tirar o sapato? Deus não pede, Deus ordena. Nós vamos meditar sobre bênçãos e maldições. Nós vamos ter, a nossa terceira escola vai ser sobre bênçãos e maldições. Vocês vão ver como que isso é profundo. Deus odeia o desobediente. Essa é a palavra, odiar. Deus despreza o desobediente. Castiga. Deus não pediu. Por favor, Deus deu uma ordem. Moisés, tira os sapatos, porque a terra em que tu estás é terra santa. Agora, e se Moisés tivesse dito, agora Senhor, eu vou ser reverente a ti, e vou tirar o meu chapéu, isso será igual? Deus não disse teu chapéu, ele disse teus sapatos. Agora, se eu disser bem, eu me uno à igreja, não sou mais igual aos demais. Deus não disse se alguém não se unir à igreja, ele disse é necessário nascer de novo. Foi isso que Deus disse. Quando Deus dá uma ordem, ele quer que você obedeça a ordem que ele dá. É sapato, não é chapéu. Já pensou, Moisés, tira aí o sapato, que nem eu falei em Pirassununga, né? Aí ele, não, Deus, não só o sapato, tirarei o sapato, mas tirarei o chapéu também, tirarei a minha veste. Não é só isso, está que nem Pedro, não me lava apenas os pés não, mas também a mão, a cabeça.
Não necessitais lavar senão o pé, porque o todo está limpo. Deus não te pede nem a mais, nem a menos. Deus não está pedindo para você fazer nem a mais, nem a menos. Ele quer que você faça exatamente o que Ele pediu. É por isso que a gente erra. Às vezes Deus pede uma coisinha, a gente quer fazer uma coisona. Deus pede uma coisinha para você fazer e você quer fazer uma coisona tal. E não é o que Deus quer. Não é a maneira de Deus. Ou então fica quem? Deus te pede uma coisa. Deus, eu não tenho talento, não sabe o que fazer, eu vou enterrar isso aqui, porque meu Senhor é brabo. E quando Ele voltar, se eu errar, Ele vai me castigar. Aí pega aquele talento, enterra lá, e deixa eu deixar enterrado aqui. As duas coisas são ruins. Use aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um talento, usa aquele talento, investe aquele talento, e Deus vai te abençoar. Amém? Deus não precisa de grandes recursos para fazer grandes coisas. Ele não precisa, não. Mas lembre-se, tem que ser da maneira de Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E o profeta continua, 66. Tudo bem, mas não é esse o requisito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. Deus tem um plano concreto, não importa quão boa qualquer outra coisa pareça. Você tem de estar em harmonia com o Evangelho de Deus. A Bíblia disse isso. Temos que fazer. Moisés teve que estar em harmonia com o plano de Deus. Não era o que Moisés pensava ser reverência, mas o que Deus chamava de reverência. Não era o que Moisés pensava. Às vezes ele pensava, ele aprendeu no Egito que reverência era se curvar, que nem os coreanos, que nem os japoneses. Quanto mais curvado, mais reverência. Mas não era o que ele aprendeu. Era o que Deus estava falando. Não é o que você pensa do plano de Deus. Não é o que você pensa da maneira que Deus te trata. Não é isso. Mas é o que Deus chama. É o que Deus quer. E quando você aceita o plano de Deus, quando você aceita a maneira de Deus, olha o que o profeta diz, mais o que Deus chama de reverência. E quando ele sentou, tirou os seus sapatos, se aproximou, você viu? Olha a maneira de receber. Não vou lutar contra Deus, não vou tentar entender Deus. Sentou, tirou o seu sapato, e aí se aproximou, obedeceu. Aí veio a grande bênção. Olha o que Deus disse para ele: tenho ouvido clamores do meu povo, e de si te enviarei para libertá-los. Agora, o que Moisés tinha para poder libertar o povo? Não conhecia mais a geografia? 40 anos depois, os irmãos sabem que os lugares mudam, a geografia muda. Não conhecia mais o faraó, porque ele já tinha morrido. Não tinha mais influência no palácio como ele tinha antes. Já não tinha mais um nome de respeito como ele tinha antes. Não tinha um exército com ele. A lança de prata com ponta de ouro que ele utilizava não tinha mais. O que ele tinha agora? Quando eu tinha tudo, Deus não mandou eu ir lá libertar o povo. Agora que eu não tenho nada, Deus me chama. Agora que eu não tenho nada para dar, agora que eu não tenho nada para oferecer, Deus me chama. Oh, glória a Deus, é isso mesmo, meu irmão. É o nada que Deus vai fazer tudo. É com nada que Deus vai trabalhar. É com nada que Deus vai agir. É com nada que Deus vai mexer. E Deus perguntou para Moisés: Moisés, não tenho nada, e agora? Não tenho nada. Perguntou: o que é isso na sua mão? Moisés disse: agora, o que quer que estivesse perto, Deus poderia ter usado qualquer coisa. Deus poderia ter usado a sarça. Mas Moisés tinha algo na mão. Ele disse: é uma vara. Ele disse: jogue-a na terra. Ele jogou. E quando fez, ela virou uma serpente. Ele pegou ela pela cauda, voltou a ser uma vara. E por meio disso, Deus mostrou a Moisés o que ele podia fazer.
que ele ainda era Deus vivo, ele podia pegar o natural e transformá-lo em sobrenatural. Ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele era Deus. Amém? O que você tem? Às vezes você olha para você mesmo, eu me afasto assim que a gente fala mais alto, né? Você olha para você mesmo, você não tem nada. Eu não tenho nada, Senhor, para ser um melhor cristão. Eu não tenho nada para ser uma melhor pessoa. Eu não tenho nada para poder seguir sua palavra. Eu não tenho força, eu não tenho nada, irmãos. É esse nada que Deus vai usar. A viúva não tinha nada, não tinha azeite, não tinha nada. Pede os potes para sua vizinha. Pede, junta pote, disse o profeta. Junta lá, junta os potes. Vai pondo aí. Cada vez que ela ia enchendo um pote, outro pote, o azeite ia só multiplicando. Ou da outra feita, o que você tem aí? Aí eu tenho só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, vou comer, vou morrer. Faz para mim primeiro. Viu a obediência? Faz para mim primeiro. Faz primeiro para mim. Foi lá, obediente. Não questionou, não. Ah, como assim? Você está aí, comendo aí. Ele estava comendo, vocês lembram, né? Ele estava lá, ó, comendo hambúrguer com carne. Estava fortinho. Chega lá, fortinho, aquele homem fortinho, coradinho. Todo mundo magrinho, aquele homem fortinho, coradinho. Pedindo para uma viúva com um filho que passou a noite orando. Passou a noite pedindo misericórdia. Chega aquele homem fortinho, bem corado. Oh, faz para mim primeiro. Ah, se é nos dias de hoje. Era panela voando, era balde voando, era ligando para a polícia, ela tudo. Vem aqui que esse homem aqui tá. Não. Ela tinha revelação. A revelação falou mais alto do que a razão. Por revelação ela foi lá e fez para ele primeiro. Nunca vai te faltar. Ela tirava, o profeta fala na mensagem que ela tirava, fazia Ela tirava, fazia, no outro dia estava cheio de novo. Tirava, fazia, estava cheio de novo. Irmão, Deus usa o que Ele quiser. O que você tem que fazer é ser rendido a Deus. Certa vez tinha uma multidão, mais de 5.000 pessoas. Jesus olha para os discípulos, parecia brincadeira, né? Parecia brincadeira. Deus olha para os discípulos e fala assim: não vou despedir eles não. O que tem aí? Dá para eles comida? Como? 5.000 pessoas, como que eu vou dar comida para esse povo? Aí vem um menininho lá, 5 pães, 2 peixes. É só o que eu preciso. Deus não precisa de muito. Deus não precisa de grandes recursos para fazer grandes coisas. Traz aqui, traz os 5 pães e os 2 peixinhos. Graças te dou, ó Pai. Uma pequena oração. Não falou em línguas, não pulou não. Só uma pequena oração, foi dividindo, e o pão e o peixe foi multiplicando, e todo mundo comeu, encheu a barriga, sobejou, e sobraram 12 cestos ainda. Esse é o nosso Deus ou não é? Então não se preocupe se você tem ou não tem. O que Deus quer é você disposto, você disposta, você fiel à sua palavra. Seja fiel à palavra de Deus. E Deus vai te abençoar, e Deus vai te ajudar. Mas eu não tenho nada, é esse nada, meu pastor, eu só tenho fraqueza. O que eu tenho na minha vida é só fraqueza, desânimo. Ele pode pegar essa fraqueza, ele pode pegar esse desânimo e transformar numa força poderosa. E fazer com que você cante para Ele, fazer com que você se renove na presença dEle. Certa vez colocaram uma vara seca, mas na presença de Deus ela enverdeceu, porque a presença de Deus traz vida. Então não se preocupe com o que você tem ou não tem. Moisés, quando recebeu então aquela bênção, ele viu com uma vara. Se Deus pode fazer isso com uma vara torta, Ele é o Deus poderoso. O profeta diz, ele pegou sua esposa, colocou num burrinho, pegou a mão no arreio e foi cantando glória a Deus, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Irmão, nessa noite Deus está com você.
Deus está na sua alma. Deus vai usar o que você tem, seja uma fraqueza, seja uma enfermidade, seja o que for, Deus vai usar isso para a glória dele. Mas seja obediente na palavra, creia de todo o coração, esqueça todo pensamento errado e diga: Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor. Eu não tenho nada de mim mesmo, eu não tenho força mais, eu estou, Senhor, perdido, mas tem uma coisa, Pai, eu levanto as minhas mãos para que o Senhor levante-me, levanta-me com tuas mãos, Senhor, me mostra o caminho, e Ele vai mostrar o caminho para você, e você sairá da confusão, porque Deus não precisa de grandes recursos para realizar grandes coisas. E todas as coisas que Deus faz, as grandes coisas de Deus são silenciosas. O profeta diz na mensagem que o sol bate sobre o mar e toneladas de água evapora. Você não escuta um barulho. Quem já foi na praia sabe, você escuta as ondas batendo, blá, blá, mas você não escuta o mar borbulhando e a água subindo, evaporando. Você não escuta. As grandes coisas de Deus são silenciosas. E Deus está trabalhando com você, meu irmão. Está trabalhando com você, minha irmã. Às vezes as pessoas não entendem o seu silêncio, mas é Deus trabalhando. Deus quer transformar você para a glória dele. Mas eu só tenho uma vara torta na mão. Eu só tenho uma vida torta. A minha vida é torta. Na mão de Deus ela se torna sobrenatural. E Ele renova você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pai celestial, abençoa cada um dos teus filhos nesta noite, Senhor. Que cada um possa reconhecer a tua glória, o teu poder, a tua majestade. Ó Pai, se entrou alguém aqui confuso, se entrou alguém aqui confusa, Senhor, que a tua glória celestial do céu possa descer, ó Deus, porque é na fraqueza, Senhor, que o Senhor pode utilizar um homem. Que cada um de nós, começando por mim, possa ter isso no coração. Deus não precisa de grandes recursos para fazer grandes coisas, mas precisa de um homem, de uma mulher rendida em suas mãos, para Ele poder operar o sobrenatural. Pai, que cada um de nós possa estar rendido nesta hora, dizendo: Senhor, usa esse vaso, Senhor, sujo, fraco, limpa este vaso, santifica este vaso, separa para o teu trabalho, encha do Espírito Santo e deixa eu ser um vaso na tua casa, Pai. Ó Deus, deixa eu ser um vaso ungido, deixa eu vir mais para a casa do Senhor, deixa eu estar mais na tua santa e doce presença, deixa eu achar o gozo da minha salvação, o gozo de ler a Bíblia, o gozo de ler a mensagem, o gozo, Senhor, de poder te louvar e te adorar. Ó Pai celestial, renova a mensagem no coração dos teus filhos eleitos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.